Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Filho de um espanhol, engenheiro autodidata, ele fazia parte de uma família respeitada e bem conceituada de Santo André, São Paulo. Até que um dia, viu seu mundo desmoronar. Em meio a uma situação traumática, o pai foi embora e nunca mais voltou. E agora? Ficaram 9 irmãos e a mãe. Da vida confortável e digna que tinham, pouco restou, e em meio à dor do abandono, parecia tão difícil enxergar uma saída. Mas a verdade é que Deus cuidou dessa família de maneira quase palpável. E o Edson Romero Marques é capaz de ver Deus agindo a todo momento em sua história. Depois de uma virada de 180 graus, ele não resiste. Vê a Jesus Cristo como seu herói e melhor amigo. Tem certeza de que o Evangelho é dos humildes e dos improváveis. Edson Romero, que coisa maravilhosa ter você aqui no nosso programa. Muito obrigada por ter vindo. Então, Edson, essa sua infância, né, que foi muito boa num primeiro momento, acabou desmoronando por quê? Porque é o seguinte, tudo começou quando o meu irmão saiu para matar um homem. Ai. Ele e 2 amigos. Meu irmão não era bandido, nem marginal, coisa nenhuma, mas era uma pessoa que tinha desrespeitado minha mãe e fez uma agressão física contra ele. Então ele decidiu, junto com 2 amigos, matar esse padeiro que tinha feito essa agressão. E o padeiro, ele passava num determinado local nas madrugadas, entregando pão. Então eles precisavam, naquele momento, para matar o padeiro. É só que minha mãe, obviamente, não ia deixá-lo sair de casa no meio da noite. Então ele saiu num horário assim para assistir um filme, lá no Cine Tangará, em Santo André. E eles pensaram junto com os amigos, nós vamos assistir um filme e depois a gente assistiu até a última sessão, porque antigamente tinha várias sessões e tal. Assistimos até a última sessão, aí depois vamos lá no local para matar o padeiro. E assim eles foram. Quando ele chegou lá no cinema, ele viu que tinha um negócio diferente lá. Não tinha filme, tinha uma reunião, ele não entendeu direito o que era, ele entrou. E, na realidade, era uma série evangelística conduzida pelo pastor Luiz de Freitas. Olha só. Ele, assim, achou aquilo meio estranho, mas ficaram lá, porque já estavam lá. Aí foram matar o padeiro. Aí chegaram no local, certo, ficaram esperando, porque o padeiro sempre passava naquele momento, naquele horário. O padeiro não apareceu. Aí eles foram para casa. Segunda noite, mesma coisa, eles foram no cinema. Chegando lá, continuava, eles não sabiam que era uma série, né? Então, era o mesmo programa, né? A mesma série evangelística. A continuação. A continuação, obviamente. Eles entraram, assistiram, né? E meu irmão começou a gostar daquilo. Os amigos ficaram um pouco assim, perturbados, mas ficaram também até o final. Aí eles foram lá matar o padeiro, e o padeiro não apareceu. Na terceira noite. Que história! Na terceira noite, meu irmão, e eles decidiram matar o padeiro, né? A teimosia deles. 3 jovens, o que teria acontecido na vida deles seria teria sido uma desgraça, uma tragédia para todo mundo, né? Aí na terceira noite, na porta do cinema, ali foi uma decisão, entendo, que valeu a vida de toda a nossa família. Porque os amigos falam assim, Benedito, não vamos entrar não. Vamos embora, entendeu? É a mesma coisa e tal, né? Essa coisa de crente, vamos embora. Ele falou, não, cara, eu estou gostando. Não, nós não estamos gostando, não, mas eu estou gostando, eu vou entrar.
Tá bom, a gente espera você aqui fora. Aí meu irmão entrou, sem os amigos. E aí ele assistiu. Quando ele saiu a terceira noite, ele não quis mais matar o padeiro. Aí ele falou para os amigos, eu não vou fazer mais isso. Já saiu transformado. Saiu transformado. Aí ele foi em casa, aí ele falou para minha mãe, né, para minha irmã mais velha, sabe, com tanta empolgação que nas noites seguintes, minha mãe e minha irmã mais velha começaram a ir também. Mas o que seu pai achou dessa ideia? Olha, meu pai, ele tinha assim um horror a crente. É mesmo? Ele colocava uma placa na nossa porta dizendo o seguinte: senhores crentes, por favor, não batam nesta porta, senão vocês vão se arrepender. Olha só! Era assim, ele tinha assim ódio profundo. Ele dizia que preferia ver o filho dele bêbado, caído numa sarjeta, do que ser um crente. Já pensou? Então ele tinha assim um ódio mortal. Meu pai, ele veio da Espanha com 17 anos, e tudo que ele fez na vida, ele fez assim, lendo nos livros, ele realmente era um autodidata, uma pessoa que tinha um grande conceito ali na vizinhança. E meu pai era uma pessoa forte, alta, ele tinha 1,98 m, 95, uma coisa assim. E minha mãe era muito pequenininha, né? E quando meu pai começou a saber que eles estavam indo em reuniões de crente, ele ficou maluco. Um dia ele chegou em casa, pegou as bíblias e literatura que minha mãe tinha feito, tinha recebido lá na série, e ele fez uma fogueira no meio da cozinha, assim, fez aquela montanha de livros e colocou fogo. Puxa vida, mas seu pai era uma pessoa agressiva? Não, eu nunca vi meu pai sendo agressivo em nada, muito pelo contrário. As lembranças que eu tenho dele, ele me colocava no colo, contando sobre a Espanha, ou sobre a sua viagem, vindo, né, com o navio, e como que foi e tal. Então, essa é a imagem assim, carinhosa que eu tenho do meu pai. Que coisa! Todo dia eu ia buscar meu pai no ponto de ônibus. Então, assim, eu tinha um carinho, um apego muito grande com meu pai. E você presenciou, então, essas cenas? Sim, era muito E ele ficou triste. também agressivo dentro de casa? Sim, olha, ele assim, às vezes a gente estava esperando ele parar de brigar para a gente tomar café, todo mundo em volta da mesa, e ele discutindo, que não queria de jeito nenhum. Inclusive, quem estava dando o estudo bíblico para minha mãe era a irmã Eni Sarli, esposa do pastor Wilson Sarli. Eles tinham acabado de se formar na faculdade. Então, acho que ele nem tinha sido ordenado ainda. Então, ele era um obreiro bíblico, auxiliando a série de conferências do pastor Luiz de Freitas. E meu pai ameaçou matá-la. Já pensou? Inclusive, e ela sabia disso, que meu pai encontrasse, porque meu pai, quando ele falava uma coisa, ele realmente cumpria. Ele falou, se ele pegasse ela novamente em casa, ele ia matá-la. Então, um dia ele estava chegando, e nossa, deu assim, todo mundo ficou muito assustado dentro de casa. Nós combinamos, meu pai entrou pela uma porta da porta da sala e ela saiu pela porta da cozinha, porque se ele a encontrasse lá, ele a teria matado. Aí meu pai, ele destruía os móveis, pegava a cristaleira, jogava no chão, e fazia assim, de tudo para dissuadir minha mãe de abandonar isso. E ele ficava envergonhado diante dos amigos, porque ele era o homem da casa. Ainda mais naquela época, na década de 50, a mulher não tinha autoridade nenhuma. E os amigos falavam, deixa ela sem comer, faça isso, faça aquilo, que ela vai ceder. E meu pai, ele se envergonhava, como minha mãe tivesse assim, tido um caso, estava tendo um caso com alguém. Como se minha mãe, sei lá, de repente perdesse seu caráter, a sua personalidade, sua moral, sua honra. Então, ele não entendia aquilo de jeito nenhum. E aí, eu me lembro que a primeira vez, creio, que nós fomos na igreja, a Central de Santo André, porque antes era lá no cinema e tal, e depois nós fomos para a Igreja Central de Santo André. E minha mãe, acho que ela falou para mim, olha, não conte nada para o seu pai. E eu sei que nós voltamos da igreja, e meu pai, aos sábados, ele trabalhava até meio-dia. E eu vi todo mundo, aquela agitação, minha mãe e minhas irmãs, meus irmãos, trocando a roupa de igreja, colocando uma roupa comum, e minha mãe correndo fazer um almoço. E aí eu fui buscar meu pai no ponto, como eu fazia quando ele trabalhava até meio-dia, né, aos sábados. E vindo com meu pai, assim, todo feliz e tal, e eu falei assim, eu estava tão empolgado, porque eu fui na escolinha e vi ali sabe, aquelas histórias e toda aquela, as canções ali das crianças, eu fiquei muito empolgado. Aí voltei, e estava assim, tão excitado com isso, tão empolgado, que eu falei para meu pai, pai, nós fomos na igreja hoje. Na hora, meu pai tomou uma atitude assim, me colocou de lado dele, assim, foi me arrastando para casa.
Aí chegou em casa e começou uma grande confusão. E foi a tarde toda. Eu só sei que minha mãe levou a gente lá para a cama, colocou todos os filhos no quarto, e eu fiquei assim deitado na cama. Minha mãe chegou ao pé da cama e disse o seguinte: filho, você falou para o seu pai que nós estamos na igreja? Eu falei, falei, mãe. Pensei que ela me dá uma bronca, mas a senhora falou assim, tudo bem, filho, tudo bem. Aí ela foi para a sala. Chegando na sala, meu pai falou assim, Olívia, vamos terminar com esse sofrimento. Eu não aguento mais isso, não aguento mais essa dor. Então, nós vamos terminar hoje. Aí ele tinha uma garrafa de veneno, ele colocou encheu um copo, tinha 2 copos sobre a mesa, ele encheu um copo, encheu o outro. E ele falou assim, nós vamos tomar isso, e hoje a gente acaba com esse inferno. A minha mãe falou assim, olha, eu não vou tomar esse veneno porque eu tenho meus filhos para cuidar. E ele falou assim, se você não tomar, eu tomo. Ele pegou o copo e levou à boca. Nesse instante, minha mãe deu um tapa na mão dele e o copo caiu. Com um barulho, meu irmão saiu do quarto e veio para a sala para ver o que estava acontecendo. Meu pai ficou tão irado que minha mãe tirou o copo da boca dele, que ele levantou, ele pegou um revólver que ele tinha e apontou para atirar na minha mãe. Olha isso. Quando ele estava fazendo assim para atirar e meu irmão entrou na sala, meu irmão, ele sabe, tinha conhecido o Evangelho há pouco tempo, ele não sabia tantas coisas assim, mas foi a frase que veio na mente dele, ele disse, em nome de Jesus, saia dele. E meu pai desmoronou, ele caiu no chão. Que coisa. Aí meus irmãos passaram, todos nós, né, porque éramos em 9, né, 9 filhos, então passou as crianças pela janela do apartamento vizinho, porque estava com medo que meu pai, quando acordasse, ele fosse fazer alguma maldade, né? Então, esse foi um dia bastante dramático. Qual foi o desfecho dessa história? Eles conseguiram resolver a situação? Olha, em função disso daí, eu só sei que um dia apareceu um carro da polícia lá em casa e com uma intimação para os meus pais irem à delegacia ou ao juiz, alguma coisa assim. E diante do juiz, meu pai contou a história dele e tal, minha mãe também. E aí o juiz falou o seguinte, olha, pelo que eu vejo, o problema de vocês é a religião. Aí ele olhou para minha mãe e disse, Dona Olívia, a senhora vai ter que escolher entre o seu marido e sua religião. Olha só. E naquele instante, porque naquela época não tinha nem divórcio, era desquite. Não tinha a obrigatoriedade de dar pensão para os filhos, nada disso. E quantos filhos eram mesmo? 9. Era só obrigação moral, né? Então, minha mãe falou assim para o juiz, olha, senhor juiz, eu amo muito meu marido, mas eu quero criar meus filhos como cristãos. E a partir daquele instante, meu pai, eles se separaram, né? E meu pai, quando saiu ali do tribunal, ele falou assim para minha mãe, você ganhou diante do tribunal dos homens, mas não diante do tribunal de Deus. Ele não entendeu. Aí ele ele voltou por um canto, né? Veio por um caminho diferente, minha mãe por outro caminho. E quando chegou em casa, ele pegou as malas, né? Começou a fazer suas malas e todo mundo chorando. Foi assim, um dia muito, muito triste. E existia na época um pensamento que é o seguinte, você podia brigar com qualquer pessoa da sua família, mas se um dia, no momento da morte, as pessoas se acertavam, né? Para morrer em paz, aquela coisa toda. E meu pai, ele falou assim, bem firme assim, para todos nós. Ele falou o seguinte, olha... Você se lembra desse dia? Sim, eu me lembro perfeitamente. Ele falou assim, ó, se algum de vocês estiverem no leito de morte, estiverem morrendo, não me chame porque eu não vou vir. E se um dia eu estiver morrendo, eu não vou chamar ninguém. Quer dizer, entre nós nunca haverá paz. Que coisa louca. E quando ele foi saindo, a minha irmã mais velha se agarrou na perna dele, para ele não ir embora. Chorando, implorando. E ele foi assim, arrastando ela com mala e tudo, e saiu, foi embora. Eu me lembro nesse dia, porque eu gostava muito de dinheiro, assim, da figura, né, das notas de dinheiro. E sempre quando eu via meu pai, eu pedia, pai, me dá um dinheirinho. Ele me dava umas bobaginhas lá que eu nem não tenho noção do valor. E nesse dia, no meio de toda aquela confusão, eu desci a escada, né, na frente dele, correndo, pulando os degraus. E quando chegou lá embaixo, meu pai, foi a última vez que eu vi meu pai. Aí eu olhei para ele e falei assim, pai, me dá um dinheirinho. Olha. Aí ele colocou as 2 malas no chão, ele olhou para mim, ele tirou a maior nota que ele tinha no bolso. Aí ele deu para mim e foi embora. Edson, alguém poderia pensar, essa mulher tomou a pior decisão da vida dela. Que coisa louca foi essa?
A esposa tinha que respeitar o marido, ela estava na década de 50. O que uma mulher sozinha ia fazer com 9 filhos? Que loucura foi essa? Como que você enxerga essa situação? Olha, recentemente nós encontramos uma carta da minha mãe que ela mandou para mim quando eu estava na comportagem, muitos anos atrás. Eu não me lembrava mais dessa carta, estava com a minha irmã. E quando eu recebi essa carta, acho que eu chorei uns 3 dias. E minha mãe, ela estava mandando uma carta e se desculpando, né? E ela dizia, ó, meus filhos, me desculpem por eu ter feito vocês passarem por isso, mas é que o que eu queria para vocês era salvação. Eu queria que vocês fossem salvos. Então, eu peço desculpa pelo sofrimento que vocês passaram. E na realidade, obviamente nós passamos muitas dificuldades, porque minha mãe ela lavava e passava roupa todo dia. Minha mãe acordava às 5 da manhã e a gente não tinha máquina, ela lavava a roupa na mão, os dedinhos dela todos esfolados, né? E ela acordava cedo e preparava a marmita para os filhos que iam trabalhar e lavava a roupa e passava a roupa o dia todo. 11h30 da noite você via minha mãe lá às vezes passando roupa. Então, minha mãe, ela assim, se dedicou muito, muito para a gente, mas a gente passou muitos momentos difíceis. Vários e vários dias que a gente não tinha o que comer. Minha mãe ia atrás da porta, se ajoelhava e falava com Deus, porque ela falou que ela nunca ia me indicar, que ela iria falar com Deus. E minha mãe orava, depois que ela orava, batia alguém na porta e oferecendo comida. Olha, tem aqui comprei pães a mais e não sei o quê. Eu me lembro que uma vez, no Natal, a gente não tinha nada o que comer. E minha mãe tinha orado, e veio uma senhora lá do terceiro andar, ela bateu a porta e falou assim, ó, dona Olívia, nós preparamos aqui uma ceia de Natal para a nossa família. É só que eles mudaram de ideia e vão fazer lá na firma do meu marido em São Paulo e tal. E, então, a senhora não gostaria de receber essa alimentação? Então, ela trouxe, olha, o que você pensa de uma ceia de Natal? Tinha champanhe, tinha pernil, tinha peru, Que tinha festa! arroz, tinha de tudo, entendeu? Foi o melhor Natal. O melhor Natal. E depois que minha mãe, essa vizinha foi embora, minha mãe começou a tirar aquilo que a gente não comia, aquilo que era de porco, e jogar a champanhe entendeu, na pia, entendeu? Até que meu irmão teve a ideia e tal, falou, mãe, não joga fora não, vamos trocar por tubaína. Aí ele foi lá no depósito, trocou por tubaína, mas sabe o que me marcou naquele dia? Porque como minha mãe estava jogando fora a comida, sendo que a gente estava passando fome. Uhum. Naquele dia minha mãe me ensinou uma grande lição, que a dependência dela não estava na vizinha, embora ela era muito agradecida à vizinha, obviamente, Sim. que a dependência dela estava em Deus. Então que vale a pena você ser fiel a Deus, que é Ele que providencia. Uhum. Então a nossa vida foi assim. E minha mãe, obviamente, até o final da vida dela, ela nunca parou de orar pelos filhos, ela nunca parou de se preocupar com os filhos e de dar estudos bíblicos. Agora, e para você, pessoalmente, né, tendo recebido essa herança espiritual da sua mãe, né, como que foi essa sua trajetória espiritual, a sua intimidade com Deus, como é que foi isso? Olha, eu entendi o Evangelho através dos olhos da minha mãe, porque eu pensava, se minha mãe me ama tanto, a Que é ponto, forte. a ponto de fazer isso por mim, e se Jesus me ama mais que ama minha mãe, então Ele me ama muito. Então, isso sempre me marcou. Mas eu me decepcionei com Deus no momento da minha infância, porque minha mãe orava e as coisas aconteciam. Então, a minha oração era para que o meu pai voltasse. E tudo que eu passava na escola, as humilhações, a pobreza, não ter brinquedos, essa vergonha de ser pobre, essa coisa toda, não ter roupa, não ter sapato, não ter nada, eu dizia, porque meu pai foi embora, mas meu pai vai voltar. Eu digo que meu pai vai voltar, tudo isso vai passar. E quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava chegando da escola, e meu tio estava em casa, e estava todo mundo muito triste. Aí eu soube naquele dia que meu pai havia falecido, e não naquele dia, soube naquele dia, né, mas ele tinha falecido 20 dias antes, já estava enterrado, obviamente, e meu tio só teve coragem de contar para a gente depois da morte dele. Então, e eu orei tanto, eu tinha 9 anos de idade, e foi a primeira vez que eu me senti decepcionado com Deus, porque Deus não atendeu a minha oração. Mas pensa bem,
Você tinha um apego com seu pai, viu seu mundo desmoronar justamente por uma questão religiosa. Agora você tem essa expectativa, se apega a Deus querendo que seu pai volte, recebe essa notícia de que você tinha perdido seu pai, não pôde nem ir ao enterro dele. O que te fez se apegar a Deus e ainda continuar acreditando nesse Deus? Olha, sabe que às vezes no meio de uma tragédia, no meio de tudo, você não tem outra opção a não ser confiar em Deus. O meu consolo foi o seguinte: o que eu aprendi lá na escolinha bíblica, né, na nossa escola, o que eu aprendi é que Deus é nosso Pai. Então eu transferi toda a minha carência de um pai, toda a minha necessidade de um pai a Deus. Então Deus agora seria meu pai, de verdade. Sabe, a pessoa que eu iria conversar, que eu iria desabafar e que eu iria contar as minhas histórias. E ouvir também as histórias dele. Então, foi nisso que acho que cresceu mais ainda meu amor por Deus. E como minha mãe se manteve fiel, mesmo diante de todas essas perdas, né? E, então, eu acho... E também quando eu olhava pelas consequências de uma vida sem Deus, porque meu pai, ele não cedeu mesmo, ele morreu sozinho. E no hospital, uma enfermeira perguntava para ele: senhor Nicolau, o senhor não tem família? Ele falou assim: eu tenho mulher e muitos filhos. E ela desabafava por uma cozinheira do hospital, que na realidade era nossa vizinha, que Olha, não sabia. aham. Ela não sabia que era nosso pai. E essa enfermeira dizia: nossa, o senhor Nicolau está falecendo, de uma forma tão triste, profundamente triste. E ele tem família e ninguém vem visitá-lo, porque ele não chamou, nós nunca soubemos disso. Então ele morreu sozinho porque foi a palavra que ele tinha Olha. dado. Então isso não vale a pena uma vida sem Deus. Agora, quando você olha para trás, Edson, e vê a sua trajetória, a forma como Deus te guiou e guiou a sua família, com que palavras você descreve o que Deus fez por vocês? Graça. O que é graça? Graça é você receber aquilo que você não merece. E recebe muito mais do que você sonhou, muito mais do que você imaginou. Eu fico pensando o que seria da nossa família sem Deus. Porque Deus é tudo. E na minha trajetória cristã, nas dificuldades que eu também enfrentei na vida, tudo, eu sempre me reportava, sempre voltava meu olhar para trás para minha mãe. E sabe quando você vê o evangelho vivido através de uma pessoa, ele marca muito mais do que quando você ouve a história do evangelho. Então, obviamente, a história do evangelho é marcante, mas o evangelho vivido pela minha mãe me marcou muito. Sabe, a preocupação que ela tinha, as orações, o fervor que ela tinha, a leitura da Bíblia, que ela não incansavelmente, sabe, podia estar cansada do jeito que fosse, mas ela sempre buscava a Deus através do estudo da Bíblia e da oração. Então isso me ensinou nessa trajetória a confiar em Deus e a viver por Deus. É lógico que nós não somos juízes, a gente não pode julgar. Mas com essa visão humana que a gente tem, valeu a pena sua mãe ter largado tudo, a vida digna que ela tinha, né? Porque queria que os filhos fossem salvos, porque queria ver os filhos no caminho do Senhor? Que frutos que deu essa decisão dela? Olha, Cleire, eu acho o seguinte, o que a gente leva dessa vida? A gente não leva nada dessa vida. Agora, quem tem Deus tem tudo. Então, daqui a 200 anos eu não vou existir mais. E nada do que eu tenho, obviamente, vai existir. Mas daqui a 200 anos, eu na eternidade, sabe, eu vou ter tudo. Então, na realidade, a vida com Deus não é somente pelo futuro, pela eternidade, mas é pela vida aqui mesmo, sabe? Vale a pena, mesmo que não houvesse céu, mesmo que não houvesse eternidade, eu diria, valeu a pena, eu beijaria os pés da minha mãe, agradeceria minha mãe pelo sacrifício que ela fez, pela história de vida dela, porque realmente valeu a pena viver com Jesus. Então, a vida com Cristo, o consolo que a gente tem, o conforto, a esperança, a paz de espírito e tudo que a gente desfruta da graça de Cristo, na comunhão com Ele, isso vale a pena, sabe? Você abrir mão de tudo na vida. A gente tem um minutinho aqui das perguntas ping-pong no nosso programa. Ok. Então, vou falar uma palavra e você me diz o que vem à sua mente. Ok. Vida, Jesus. beleza, Jesus. sucesso, A vida com Jesus. pai, Deus. felicidade. Sobre o pai, posso mencionar uma outra coisa rápida? Ok. Pastor Manuel Xavier de Lima. Pecado,
Desgraça. Futuro. O céu. Uma música. Canção da vida. Um pedido. Que toda a minha família esteja salva no reino de Deus. Um medo. De perder a salvação. Uma grande verdade. A graça maravilhosa de Cristo Jesus. Uma grande mentira. Felicidade à parte de Cristo. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa é a nossa esperança, né? Edson, você é muito amado, não só por mim, pela minha família, mas por tantas pessoas nesse Brasil que você já tem abençoado com seu ministério. Muito obrigado. Nosso desejo é que essa sua vida, que esse seu testemunho, que esse seu amor por Jesus continue transbordando e abençoando muitas pessoas. Muito obrigada. Nada, querida, eu agradeço o privilégio de estar aqui com você. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, felizes por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia, até a próxima semana.